Bem-vindos a Passado Surpreendente, onde hoje, eu, Yara, os convido a embarcar em uma viagem sombria e reveladora pelas grandes epidemias que moldaram a história humana. Desde as ruas medievais assombradas pela peste negra, passando pelas trincheiras da gripe espanhola, até os desafios contemporâneos da AIDS, estas epidemias são mais do que capítulos de morte e desespero, são histórias de luta, ciência e resiliência humana. Juntos, vamos desvendar como essas doenças devastadoras redefiniram sociedades, moldaram a medicina moderna e nos ensinaram lições cruciais sobre a saúde e a solidariedade. Prepare-se para uma jornada que não apenas explora o passado, mas ilumina caminhos para um futuro mais saudável e preparado. Não se esqueça de se inscrever e se juntar a nós nesta exploração fascinante e vital da história das epidemias. No século XIV, um terror invisível se abateu sobre a Europa, Ásia e África, um flagelo tão devastador que seu nome ainda ecoa através dos séculos, a peste negra. Imagine as cidades medievais, fervilhando de vida, subitamente transformadas em cenários de morte e desolação. A doença, surgida misteriosamente na Ásia, viajou pelas rotas comerciais, chegando às portas da Europa com uma ferocidade implacável. Navios chegavam aos portos com tripulações inteiras mortas, e as cidades, ilhas de aglomeração humana, tornaram-se terrenos férteis para uma catástrofe. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas em ratos, devastou quase um terço da população do continente. As ruas tornaram-se galerias de horrores, com corpos amontoados, e o ar, impregnado com o cheiro da morte. Esse cenário sombrio, porém, não é apenas uma narrativa de desespero, é também uma história de como a humanidade enfrenta seus maiores medos e adversidades. O impacto da peste negra foi monumental, não apenas em termos de perda de vidas, mas na transformação profunda das sociedades. As estruturas sociais e econômicas, tão rigidamente estabelecidas na Europa medieval, começaram a se desintegrar sob o peso da pandemia. A escassez de mão de obra levou a um aumento do poder dos trabalhadores, fomentando o declínio do sistema feudal e plantando as sementes para mudanças sociais futuras. Além disso, a peste negra provocou uma intensa reflexão sobre a vida, a morte e a religião, influenciando a arte, a filosofia e até mesmo provocando revoltas contra as instituições religiosas, vistas por muitos como incapazes de responder à crise. Ao explorar este capítulo sombrio, revelamos não apenas a vulnerabilidade humana diante de forças naturais implacáveis, mas também a incrível capacidade de resiliência e transformação que emerge das cinzas da tragédia, uma lição que ressoa até os nossos dias. No alvorecer do século XX, enquanto o mundo ainda estava se recuperando das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, uma nova e invisível inimiga emergia, destinada a causar um impacto ainda mais devastador do que qualquer conflito armado, a gripe espanhola. Esta pandemia, erroneamente batizada, pois sua origem era incerta, espalhou-se com uma velocidade e uma ferocidade que deixaram a humanidade perplexa e desesperadamente indefesa. Em um mundo já desgastado pela guerra, a gripe varreu cidades e campos, ignorando fronteiras e barreiras sociais, infectando soldados e civis, ricos e pobres, jovens e idosos. Com uma taxa de mortalidade alarmante, a gripe espanhola ceifou a vida de cerca de 50 milhões de pessoas, mais do que as mortes causadas nos campos de batalha. Os hospitais superlotados e as ruas vazias pintavam um cenário dantesco, onde a tosse e a febre eram prenúncios de um destino sombrio. O mundo estava diante de uma crise de saúde pública sem precedentes, um capítulo na história que nos leva a refletir sobre nossa vulnerabilidade coletiva diante de inimigos microscópicos. O legado da gripe espanhola, contudo, estende-se além das estatísticas de mortalidade. Ela marcou um ponto de inflexão na medicina moderna, acelerando o desenvolvimento da virologia e das práticas de saúde pública. Governos e cientistas, enfrentando um inimigo que não respeitava fronteiras, foram forçados a colaborar de maneiras até então inéditas, estabelecendo as bases para sistemas de saúde mais robustos e para a cooperação internacional em ciências da saúde. Além disso, a pandemia trouxe mudanças profundas nas sociedades, desde a forma como as pessoas viam a higiene até a maneira como lidavam com o luto e a morte. Ao explorar a história da gripe espanhola, não apenas despertamos um sentimento de uau pela escala de sua devastação, mas também iluminamos as lições duramente aprendidas que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje, um mundo mais preparado para enfrentar desafios semelhantes, mas ainda sempre à mercê da natureza imprevisível de novas doenças. À medida que a década de 1980 se desenrolava, um novo capítulo sombrio foi adicionado à história das epidemias humanas, a emergência da AIDS.
Esta doença, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, emergiu como uma sombra enigmática, inicialmente relegada às margens da sociedade, mas logo revelando-se como uma crise global. Nos primeiros dias, a AIDS era envolta em mistério e medo, marcada por estigmas e mal-entendidos. Os pacientes, muitos deles jovens, enfrentavam não apenas os sintomas debilitantes e frequentemente fatais da doença, mas também o isolamento e a discriminação em uma sociedade que ainda lutava para entender a doença. Cenas de hospitais abarrotados, de comunidades devastadas e de ativistas clamando por ação e compaixão se tornaram símbolos de uma era. A epidemia de AIDS não foi apenas um desafio médico, foi um espelho que refletiu as complexidades, preconceitos e capacidades de nossa sociedade. Mas, como em todas as grandes crises, a epidemia de AIDS também foi um catalisador para mudanças extraordinárias. Ela acelerou avanços revolucionários em biomedicina, desde a compreensão da retrovirologia até o desenvolvimento de tratamentos antirretrovirais que transformaram o HIV de uma sentença de morte para uma condição gerenciável. A luta contra a AIDS galvanizou comunidades, fomentou a defesa dos direitos dos pacientes e trouxe questões de saúde sexual e direitos LGBTQ+ para o primeiro plano do debate público. A crise da AIDS nos ensinou sobre a importância da solidariedade, do ativismo comunitário e da resposta científica rápida e focada. Ao olhar para trás para a história da AIDS, revelamos uma narrativa não apenas de perda e sofrimento, mas também de resiliência, inovação e esperança. Uma história que continua a nos inspirar e a nos desafiar a enfrentar as crises de saúde com compaixão, ciência e a determinação inabalável de proteger e cuidar de todos em nossa sociedade. Ao longo da história, as grandes epidemias têm sido mestras implacáveis, mas também professoras inestimáveis. Cada crise sanitária que enfrentamos, da peste negra à gripe espanhola, passando pela epidemia de AIDS, deixou um legado de conhecimento e inovação. Estas pandemias forçaram a humanidade a confrontar a sua própria vulnerabilidade e a repensar suas práticas em saúde e medicina. A peste negra, por exemplo, catalisou o desenvolvimento dos primeiros sistemas de quarentena e reformulou o entendimento médico da época. Já a gripe espanhola ressaltou a importância da vigilância epidemiológica e da resposta rápida em saúde pública, enquanto a crise da AIDS impulsionou avanços na biotecnologia e no tratamento de doenças crônicas. Estas lições moldaram a medicina moderna, transformando-a em uma ciência mais holística e interconectada, sempre em alerta e preparação para a próxima ameaça invisível. Além dos avanços técnicos, essas epidemias também redefiniram nosso entendimento sobre a saúde como um direito humano fundamental, impulsionando mudanças políticas e sociais. Elas evidenciaram as disparidades no acesso à saúde e a necessidade de sistemas de saúde mais equitativos e resilientes. A luta contra a AIDS, em particular, destacou a importância do ativismo comunitário e da defesa dos direitos dos pacientes, estabelecendo novos padrões para a participação pública na formulação de políticas de saúde. Estas histórias de epidemias são, portanto, mais do que relatos de calamidades, são narrativas de como a diversidade pode ser um catalisador para a compaixão, a colaboração e a inovação. Ao refletir sobre estas crises, não apenas despertamos um sentimento de uau pela resiliência humana e pelo progresso científico, mas também reforçamos a mensagem de que, unidos, somos capazes de enfrentar e superar até mesmo os desafios mais assustadores à nossa saúde coletiva. Em nossa jornada pelo passado surpreendente, exploramos as sombras das grandes epidemias da história, da devastadora peste negra à impactante gripe espanhola e à transformadora epidemia de AIDS. Essas crises de saúde moldaram profundamente a sociedade, a medicina e a forma como enfrentamos doenças. Elas são lembretes sombrios de nossa vulnerabilidade, mas também testemunhos inspiradores de nossa resiliência e capacidade de inovação. Se este mergulho nas profundezas da história médica lhe trouxe novas perspectivas e conhecimento, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal Passado Surpreendente. Continue conosco nesta viagem pela história, onde cada episódio revela as lições duradouras que moldam nosso presente e futuro.